Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas. Hoje nós iremos fazer a mensagem de número 3, intitulada A Petição de Jesus, o pedido de Jesus. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou solicitar para a nossa querida amiga Rondelli fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, amado Mestre, te somos gratos pela oportunidade de estarmos na tua casa para mais um estudo, Senhor. Que nós possamos aproveitar este momento para refletir sobre os nossos atos, refletir sobre o que nós estamos aprendendo, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Envolve-nos, Jesus, na tua paz, no teu amor, para que nós possamos estar serenos para compreender os ensinamentos de hoje. Abençoa a nossa irmã que irá conduzir o estudo da noite de hoje. Que nós possamos, Senhor, estar contigo sempre nos nossos corações, mas principalmente nos nossos atos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Rondelli. Então vamos nós agora para a mensagem de número 3, intitulado A Petição de Jesus. Lembrando que existe o arquivo no mundo espiritual. Então, o que está no Novo Testamento talvez seja só a ponta do iceberg, né? Quantas e quantas, imagina Jesus ali vivendo 3 anos ia caber dentro de um livro, né? Aquele período que ele ficou convivendo com os discípulos. Então, muitas coisas com certeza não foram escritas. E Humberto de Campos resgata isso. Ele tem o arquivo no mundo espiritual, logo ele busca esse arquivo e traz para a gente. E aqui nós vamos ver uma parte desse arquivo. Jesus fazendo um pedido ao apóstolo Pedro. Bora lá? E Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Então Jesus estava nesse momento super ocupado atendendo. Por isso que ele diz assim, por deveres constrangedores. Ele estava constrangido, inclusive, a permanecer, não tinha como sair. Então, sabe lá o que estava a acontecer para que Jesus não pudesse se afastar em nenhum momento. E aí, eles estavam lá em Cafarnaum, né? Lembrando que, vamos sempre lembrar, Galileia era a região, tá? Vamos dizer assim, era como se fosse a cidade da Galileia. E Cafarnaum é a aldeia, é como se fossem os bairros, tá? Da cidade. Então, Cafarnaum fica dentro da região da Galileia. Lembrando sempre que a Galileia era uma região onde tinha muitos agricultores, pescadores, muita criação de ovelha. Então era um lugar, era um ambiente que acabava alimentando boa parte da Palestina. E tinha frutas, verduras, legumes, peixe, pastor, né? Então era esse o ambiente, não era um ambiente de intelectualidade. Então a região da Galileia, quem ali nascesse, ou quem vivesse por ali, seria chamado de Galileu. Como Jesus era da aldeia de Nazaré, a aldeia, vamos chamar então de um bairro, dentro da Galileia, ele também era chamado Nazareno, né? Ele era também chamado carpinteiro, porque a profissão era como se fosse um sobrenome, né? O fulano, o carpinteiro, né?
era como se fosse um sobrenome. Então, estamos ali em Cafarnaum, e Cafarnaum é dentro da Galileia, é a aldeia. E ali, Cafarnaum ficava em torno do lago do Tiberíades. Lago do Tiberíades, Mar da Galileia, são 2 nomes para o mesmo lago. Vamos lá então, já estamos ambientados geograficamente. E ele diz assim, falou a Simão num gesto de bênção, Simão Pedro, pescador, e diz assim Jesus, vai Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor envolve molhar, limpar, raspar, esticar a pele para torná-la adequada para uso como couro, né? Esse é o serviço do curtidor. E não deveria ser nada barato, porque inclusive era nessa pele de animal, né, que se preparava também para fazer os pergaminhos. Então ele diz, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, não te demora. Ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então a gente vê o nosso Senhor Jesus Cristo atendendo a multidão, e ele, para ele falar, né, ele percebe que na casa de Jeremias estava precisando de auxílio urgente. Urgente, então não dá para esperar. Eu tenho uma conduta espírita, se alguém me liga pedindo socorro, ou para si ou para outrem, para mim já é Jesus me pedindo. E eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Porque eu não sei a necessidade do outro. Então eu viro do avesso. Mas eu tenho que arrumar um horário para atender essa criatura que está precisando de assistência. E nem sempre dá para esperar. Então não é quando der, tem que dar. Tem que dar, eu preciso atender. A gente faz diálogo fraterno, isso é uma vigilância mais ainda que nós temos. Então ele diz, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar, ponto. Tu vai à casa do Jeremias, o curtidor, para ajudar, ponto seguida. Aí ele vem, Sara, a filha dele, está prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo dela está abatido. Vai sem delonga, não demora. Quando Jesus chama, vá rápido. Mas tia, como é que eu vou saber que é Jesus? Se estão te ligando, pedindo socorro, Jesus está contando contigo nesse momento. Porque ele intuiu a pessoa para te ligar. E nós não devemos perder essa oportunidade de auxiliar. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, porque quando nós oramos, nós evocamos quem? O nosso Pai Criador, o nosso Mestre Jesus, os amigos espirituais. A quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, em verdade, ele é aquele que vai interceder, mas quem vai fazer o trabalho é Deus, nosso Pai. Na manhã ensolarada, olha aí, um verãozão, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. Jesus pediu, ele foi para lá. À tarde, quando o sol cedia às últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ele foi, solzão quentão, imagina, tudo a pé, gente, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha táxi.
E ele está voltando já finalzinho da tarde. Mas ele está voltando com o rosto o quê? Como ele diz aqui, ó, vinha de retorno, enunciando uma inquietação e pesar e tristeza. E tristeza. No rosto áspero. No rosto áspero, né? Porque o Pedro era aquele muito duro, né? Muito julgador, aquele que tinha mais idade também, né? Então ele tinha sempre o rosto assim muito fechado. Disse ao mestre que ele escutava os apontamentos. Ah, Senhor, todo o esforço baldado, fracassado, tudo em vão. Ele já chegou reclamando: ah, Senhor, perdi meu tempo, todo o esforço, fracasso, foi tudo em vão. Aí Jesus perguntou: como assim, Pedro? E o apóstolo explicou amargamente, qual se fora um odre de fel. Odre ali era aqueles sacos de pele, onde se colocava ali a aguinha, uma garrafinha, né? Tipo um saquinho, né? De pele de animal, tá? Qual se fora um odre de fel. Então pensa uma garrafinha dessa cheia de fel a derramar-se. Foi isso que ele fez. E o apóstolo explicou amargamente, qual se fora um pote de fel a derramar-se. Então, o que ele viveu lá, que ninguém sabe, quando ele voltou, ele já chegou para Jesus reclamando e começou a contar tudo o que tinha acontecido lá na casa do Jeremias. Vamos ver? E vem Pedro: a casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. Que atitude é essa? Amorosidade ou críticas? Críticas extremamente duras. Antes fosse um pasto de selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol. Paiol ali é aquela casinha que se guarda alimento, né? A cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico, para entrar na casa. Não parecia um patriarca, não parecia um pai, e sim um gozador desavergonhado. Olha só. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, né? Que é uma garrafa, desferindo gargalhadas ao pé de uma serva bonita e jovem, que se refestelava, né, no chão, que se satisfazia ali no chão, a funcionária, positivamente embriagada. Olha lá Pedro dando conta de tudo. E ele fala de tudo isso com muita amorosidade, com vinagre, né? Azedo, reclamando, julgando. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça. E acabou mandando-me ao primogênito. Olha que recepção a Pedro. É piolento, quantos piolhos você traz aí à cabeça? E acabou nem atendendo ele e indicou Pedro para que fosse até o seu filho mais velho. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope, cidadezinha. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. O que você quer? Pouco me importa se a minha irmã está doente ou não. O
porque ninguém na casa pediu socorro. Mas Jesus mandou um dos seus discípulos. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me, apressado, quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença. Eu vim aqui, amando do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele solicitou para que eu cuidasse da sua filha. Contudo, antes de atender-me, passou a espancar esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena, chorosa, tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, e ele olhando ele espancar a criança, ela espancar a criança. Após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Então vamos lá, recepção, pai da menina alcoolizada. O pai vai e manda para o filho mais velho. Vai lá com meu filho que ele vai lhe atender. Chegou lá com o filho estava jogando e ganhando dinheiro para um traficante de Jope. Ele vai e direciona, xinga, coloca Pedro para correr. E aí ele vai e se depara com a mãe da menina, mas chegando lá, a senhora também muito áspera, estava agredindo uma criança magrinha, criança magrinha, né? Por ter comido um figo. E a criança explicando que não foi ela, foi o galo que tinha comido, né? O galinho dela de estimação. Tá difícil, né? Ante o olhar melancólico do ouvinte do nosso Senhor Jesus, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, não ficou nisso não, Senhor. Não. Visivelmente transtornada, a mãe da menina, né, por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei num quarto, numa alcova ali estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, Josué fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe que considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi, horrorizado, e regressei pelo mesmo caminho. Quantos doentes Pedro encontrou dentro dessa casa? O pai, os 2 filhos, a esposa e a filha. 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, quantas ele acolheu? Quantas ele julgou e criticou? Todos. A própria menina, nessa situação, ele não a percebeu que ela está doente. Olha, ele diz que ela a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. E Jesus avisou, ele disse assim: Pedro, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar, ponto. Aí ele começa, Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Quer dizer, a cabeça dela não está bem.
Então, se eu me arvoro a ir acudir alguém, mas se o meu primeiro movimento é de crítica e julgamento, realmente eu não vou fazer o que Jesus me pediu que fizesse. O fulano isso, a fulana isso, porque isso aqui, porque isso aqui, porque isso aqui, a gente não ajuda. A gente não vai ajudar. Observando que o amigo, Jesus, né, amigo aí com A maiúsculo, observando que o amigo sublime se resguardava, triste e silencioso. Volveu, né, retornou Simão após comprido intervalo. E disse Simão: Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes, né, de luzes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Ou seja, quando Jesus mandou Pedro, Jesus sabia o que Pedro ia encontrar lá, porque ele conhece a todos há muito tempo. Então, às vezes, aparece a então paciente: olha, você vai para atender fulano. Mas quando você vai ao encontro do fulano, você vai perceber que não é só o fulano que está doente. Quando a gente vai dentro de um lar, recentemente acompanhando o caso de uma jovem, para a jovem ficar bem, tivemos que tratar a mãe. Tivemos que atender a mãe. Então, quando a gente vê um jovem, uma criança, alguém, a família está junto nisso. Às vezes, um filho adoecido é uma mãe adoecida, é um pai adoecido, e todos precisam de tratamento. A gente tem um irmão está roubando a própria família, outro irmão é viciado em jogo, o pai alcoólatra e depravado, a mãe suvina. Eu quero que essa criança, essa jovem seja o que dentro dessa casa? Um espírito evoluído? Essa casa é um ambiente de paz, harmonia. Será que ele não teve material suficiente para entender o meio que ele estava? Não para julgar, mas para auxiliar. Eu acho que esse irmão não sabia nem por onde começar. Acho que pela oração, né? Porque Jesus disse assim para ele, olha. Ele diz assim: vai sem demora, ora ao lado dela, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Então, qual é o apoio? Ele deu o caminho. Qual era o apoio que o Pedro deveria ter buscado e não buscou? A oração. Em nenhum momento, qual foi o papel de Pedro? Julgar. Só julgou. Julgadores nós temos o suficiente já na terra, mas servos fiéis, esses são raros. Pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade, aí lembra a fala de Jesus: não são os sãos que necessitam de médico, são os doentes. Então, quantas vezes, quando nós vamos em visita à casa de pessoas que abrem a porta para nos atender, e a gente fica na posição de julgador. Olha como essa casa está suja. Olha, essas pessoas têm até condições. Olha, essas pessoas isso. Olha, essas pessoas aquilo. A gente não está servindo Jesus nesse momento. A gente está julgando.
Então vamos lembrar sempre dessa frase. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Pronto. E esse é o nosso movimento. Quando formos ao encontro de alguém que Jesus nos pedir, que a gente possa auxiliar. Saia desse movimento de críticas e de julgamento. Porque aí nós não estaremos fazendo o trabalho que Jesus nos confiou. Foi bom, gente, essa reflexão? Alguma colocação? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Existe o arquivo no mundo espiritual. Então, o que está no Novo Testamento talvez seja só a ponta do iceberg, né? Quantas e quantas, imagina Jesus ali vivendo 3 anos ia caber dentro de um livro, né? Aquele período que ele ficou convivendo com os discípulos. Então, muitas coisas com certeza não foram escritas. E Humberto de Campos resgata isso. Ele tem o arquivo no mundo espiritual, logo ele busca esse arquivo e traz para a gente. E aqui nós vamos ver uma parte desse arquivo. Jesus fazendo um pedido ao apóstolo Pedro. Galileia era a região e Cafarnaum é a aldeia. Lembrando sempre que a Galileia era uma região onde tinha muitos agricultores, pescadores, e ali Cafarnaum ficava em torno do lago do Tiberíades. Lago do Tiberíades, Mar da Galileia, são 2 nomes para o mesmo lago. Se eu me avoro a ir acudir alguém, mas se o meu primeiro movimento é de crítica e julgamento, realmente eu não vou fazer o que Jesus me pediu que eu fizesse. Julgadores nós temos o suficiente já na terra, mas servos fiéis, esses são raros. Julgadores nós temos o suficiente já na terra, mas servos fiéis, esses são raros. Então vamos lembrar sempre dessa frase. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Pronto. E esse é o nosso movimento. Quando formos ao encontro de alguém que Jesus nos pedir, que a gente possa auxiliar. Saia desse movimento de críticas e de julgamento. Porque aí nós não estaremos fazendo o trabalho que Jesus nos confiou. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que mais uma vez nos inspiraram e nos conduziram. Graça te damos, Senhor, que assim seja.